Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensarmos os assuntos que estão em alta em Minas, no Brasil e no mundo, de uma forma séria, mais descontraída. Saudamos a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Canal 30, Rádio América, FM 107,1 e Rádio Cultura AM 830, além dos aplicativos do canal TV Horizonte no YouTube. João Eduardo Santana, boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Nós vamos encerrar agora a primeira etapa da série de entrevistas com prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, só para lembrar, nós recebemos Paulo Bigodinho, de Santa Luzia, Marília Campos, de Contagem, João Marcelo, de Nova Lima, ele que também é presidente da Grambel, que é a Associação dos Prefeitos da Região Metropolitana, Sargento Rodolfo de Sabará, e hoje, com alegria, nós temos aqui no estúdio o prefeito de Lagoa Santa, Breno Salomão, de Cidadania. Boa tarde, prefeito, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Prefeito, o senhor veio da iniciativa privada, está em seu primeiro mandato como gestor, mas já 2 como vice-prefeito, não é mesmo? Qual que é o balanço que a gente pode fazer desses primeiros 100 dias? Como é que o senhor pegou a prefeitura? Na verdade, já vinha, né, como vice-prefeito. Engenheiro civil de formação, né, da iniciativa privada, já trabalhando com o Rogério os 4 mandatos dele, né, 2 como secretários. Primeiro secretário de obras, o segundo secretário de planejamento, o terceiro e quarto, além de vice-prefeito e secretário de desenvolvimento urbano. Então já conhece a prefeitura na palma da mão, pode dizer assim. Então é um governo que a gente coloca a característica minha como prefeito, né? Então nós estamos nesse mesmo momento aqui fazendo uma reorganização na prefeitura em termos administrativos para poder colocar a prefeitura no andar como eu conduzia a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ao longo desses últimos 7 anos que eu fiquei lá à frente dela. A prefeitura está informatizada já, todos os serviços? 100% não, mas a gente tem uma meta até o final desse ano, está uma prefeitura 100% informatizada, com um novo sistema de gestão, as pessoas não precisando da prefeitura ir ao local, nem ir à prefeitura para nada, resolvendo tudo hoje por telefone, por aplicativo, WhatsApp. Vai ser uma evolução muito grande ao longo desse ano, que a meta nossa até o final do ano passado não se discute mais nada de informatização da prefeitura, né? E organização administrativa também não. Então, esse ano, essa missão nossa agora, esse 25, é realmente mudar a cara da prefeitura em termos de gestão e informação. Muito bem. Muito bem, prefeito. Agora, meio-dia 37, Lagoa Santa é um município em crescimento, né? Eu que estou na rua sempre, seja aqui, seja pelo rádio, eu estou sempre observando o crescimento da região metropolitana, sabe, Ju? E Lagoa Santa é um lugar que a gente vê que está crescendo, né? A olhos nus a gente observa isso. Inclusive, acho que isso se deve principalmente por conta da localização, está muito perto do aeroporto de Confins, né? Está no coração da chamada linha verde, o vetor norte aqui da região metropolitana, e é um atrativo, inclusive, para as pessoas de classe média alta que estão transformando, né, a região lá de Lagoa Santa, sendo inclusive uma alternativa à Nova Lima, né? Eu dizia isso para o prefeito João Marcelo. Antigamente as pessoas de classe média alta, né, as famosas classe A, procuravam muito Nova Lima, hoje procuram Lagoa Santa. Verdade. O que tem sido feito, prefeito, para melhorar a infraestrutura de Lagoa Santa, tendo em vista o aumento aí nesse número de habitantes, principalmente das classes mais altas? Lagoa Santa é a cidade mais desejada, né? A gente pode dizer assim. Isso parte tudo por um trabalho muito bem feito lá atrás, em 2006, no nosso primeiro plano diretor, que é quando ali a gente definiu qual que era a vocação do município, vamos pensar a cidade para os próximos 30 anos, de uma organização territorial, uma organização de serviços, o que faz com Lagoa Santa hoje ser uma cidade que é vista como uma cidade organizada, uma cidade bem administrada, uma cidade que tem o seu futuro muito bem planejado. Isso faz com que as pessoas se enxerguem em Lagoa Santa esse lugar para poder viver. Temos uma lagoa maravilhosa, um clima muito ameno. Lagoa Santa hoje está no vetor norte, né, da capital, Nova Lima está no vetor sul. São as 2 cidades muito parecidas, né, características muito parecidas. Mas Lagoa Santa, como ela tem um crescimento muito forte ao longo dos últimos anos, e esse crescimento foi muito bem planejado, então as pessoas enxergam em Lagoa Santa essa capacidade de morar num lugar realmente que ela fala assim, isso aqui é um lugar bom para se viver, é um lugar bem organizado, é um lugar que você tem uma mobilidade urbana, que você tem serviços. A gente ainda tem demandas a serem solucionadas, mas nada que não nos tire o sono, vamos dizer assim. São serviços que a gente consegue evoluir à medida que a cidade vai evoluindo também. Prefeito, ao mesmo tempo, Lagoa Santa tem um grande desafio, né? Que é essa ida ali para a Serra do Cipó, né? Fica praticamente uma cidade de passagem, aquela avenida ali transitadíssima, principalmente no final de semana e feriado. É um problema para vocês? Como é que vocês veem essa passagem por Lagoa Santa? Tem uma intenção de trazer esses turistas para um outro lugar? Ou tem um problema de trânsito ali, de tráfego? Como é que vocês enxergam isso?
A cidade, o grande problema é quando você tem feriados prolongados, que a gente vai viver um aqui agora. Final de semana nem tanto, às vezes no final de semana você tem um feriado na segunda-feira também vira um problema. Mas isso é muito um problema de falta de organização metropolitana. Lagoa Santa tem feito a parte dela, Lagoa Santa tem feito grandes avenidas com recurso próprio da prefeitura, sem ajuda de nenhum ente, nem federal, nem estadual. Mas esse grande desenvolvimento que hoje tem no vetor lá de Jabuticatubas, ele passa obrigatoriamente pela agência metropolitana. E quando a agência aprova empreendimentos, ela precisa ter esse olhar que você gera impactos em cidades igual Lagoa Santa, e esses impactos precisam ser mitigados. E pela própria Estatuto das Cidades, ela lá deixa muito claro que a mitigação dos impactos é obrigação dos empreendedores que estão trazendo novos negócios. Não é obrigação do poder público, ele pode ser parceiro. Então, se tiver essa visão metropolitana, esse problema já não era para estar hoje como está. Lagoa Santa hoje tem projetos que a gente consegue mitigar esses impactos na sua totalidade. A gente fez uma avenida muito grande, chama Bandeirante Felipe Rodrigues, são 4 pistas, canteiro central, iluminação, ciclovia. O município fez com o seu recurso próprio, são 6 quilômetros de avenidas feitas, faltam 1,9 km para chegar na ponta do Rio das Velhas, para tirar todo aquele trânsito da MG10 urbana dentro de Lagoa Santa. E o segundo acesso à Lagoa Santa, que é uma via de 3 quilômetros, que a gente está discutindo muito aqui a nível estadual e federal, que a gente consegue ter um segundo acesso à Lagoa Santa, interligando diretamente essa grande avenida, que vai melhorar e muito a passagem para quem vai para a Serra do Cipó. Mas o município sozinho, com o seu caixa, com a sua boa vontade, não consegue fazer. São obras caras e hoje o município, salvo exceções, principalmente municípios mineradores, que hoje tem uma arrecadação muito grande pelo fato de ter exploração de minério em seu território. Lagoa Santa não é uma cidade rica, tem uma fama de cidade rica, mas não é. Lagoa Santa é uma cidade bem administrada, mas está longe de ser uma cidade rica e consegue, com seus recursos, executar todas essas grandes obras. Prefeito, agora é 12h42, antes do intervalo, a questão da violência lá na cidade. A gente sabe que com o crescimento da população vai também o problema da segurança pública. Como é que está aí o diálogo com a Polícia Militar, com as forças de segurança de Minas aí para tentar solucionar esses problemas por lá? Lagoa Santa é uma cidade hoje que tem índices muito baixos de criminalidade. Todos eles que tem hoje, basicamente, a gente sabe que é um envolvimento com droga, que não é um caso específico de Lagoa Santa, de praticamente todas as cidades do Brasil. O município está construindo agora uma estrutura nova da Polícia Militar em Lagoa Santa, ele está construindo. Hoje a companhia independente que atua lá, e a estrutura está sendo construída por um batalhão de Polícia Militar. Então a gente entende que tendo a boa vontade do governo do estado em transformar a companhia em batalhão, e a gente tem dialogado muito com as forças de segurança, para nos finais de semana, como a Lagoa Santa recebe muitos turistas, a gente ter nos finais de semana um patrulhamento turístico também em nossa cidade. Então a gente entende que tendo esse trabalho em parceria, Prefeitura, Governo do Estado, que hoje já ocorre em relação à segurança pública, a coronel que comanda lá o batalhão, que atende o coronel Andréia, ela é muito ativa nessas questões todas, a gente tem muito a melhorar. Mas basicamente a violência hoje em Lagoa Santa, ela envolve muito com relação a tráfico de drogas. Muito bem, agora 12h43, a gente vai para o intervalo e volta com o prefeito de Lagoa Santa, Breno Salomão, do Cidadania. A gente volta já. Agora, 12h46, estamos de volta com Rede Notícia, entrevistando hoje o prefeito de Lagoa Santa, Breno Salomão, do Cidadania. Prefeito, tem um projeto de lei aprovado recentemente pela Câmara Municipal que proíbe a instalação de pórticos, praças de pedágio ou qualquer outro mecanismo de cobrança dentro do perímetro urbano da cidade, ou seja, dentro de Lagoa Santa. O Vetor Norte está na iminência de receber diversas praças de pedágio ao longo da MG10, desde Vespasiano até Sete Lagoas. Com a aprovação desta lei, como fica o projeto do governo de Minas em Lagoa Santa, prefeito? O assunto vai parar na Justiça? Lagoa Santa está fazendo a parte dela. Eu, como prefeito, encaminhei uma lei para a Câmara proibindo que no nosso território seja colocado praça de pedágio. Se todos os municípios fizerem a mesma coisa, eles vão ter que achar uma alternativa jurídica para poder tentar derrubar essas leis municipais para poder instalar praça de pedágio. O pedágio é um assunto muito polêmico, ele foi feito sem escutar os municípios, a verdade nua e crua foi essa. Quando eu, como prefeito, fui chamado na cidade administrativa, o convite era para apresentar o plano de investimentos para o Vetor Norte,
Quando nós chegamos lá, o plano de investimento era unicamente a colocação de pedágio, a gente não foi escutado. Eu vou defender os interesses da minha cidade e dos meus moradores, né? Lagoa Santa não ganha com a colocação de prazo de pedágio. Falar comigo que vai ter uma via, que vai dar manutenção, isso é obrigação de nós, gestores públicos. Se fosse discutir prazo de pedágio, quando a implantação da linha verde lá atrás, com aquele grande investimento que foi feito, era diferente. Hoje a via está pronta, a iluminação da via, quem paga são os municípios. O que é Vespasiano paga, o que é Lagoa Santa paga. Então isso tem que ser mais bem discutido, a gente não está conseguindo ter abertura, a gente está colocando alguns pontos para o secretário de Estado, porque a gente não consegue conversar nem com o governador, nem com o vice-governador referente a isso, mas com o secretário de Estado, o Pedro Bruno, que é muito acessível, a gente tem conversado com ele, mas ele tem a limitação dele como secretário. A palavra final a gente sabe que não é dele, assim como se tivesse uma discussão na prefeitura, a palavra final é do prefeito. Então a gente sabe que a palavra final disso é do governador e precisa ser mais bem dialogado, precisa ter tempo para poder sentar com os prefeitos, porque quem entende da sua cidade, dos problemas internos é o prefeito, não é o governo. Então, quando o governo não coloca os prefeitos na mesa para poder dialogar de uma forma mais ampliada, é um projeto que, se for feito, vai ser feito, como se diz, né, goela abaixo, sem anuência dos prefeitos. Eu, pelo menos, estou me posicionando, estou tendo a coragem de me posicionar, porque eu preciso defender os interesses da minha população. Lagoa Santa vai pagar a conta das obras. Jabuticatubas vai ficar com o recurso, porque o pedágio hoje, os impostos que são pagos, é pelo tamanho da via pedagiada dentro do seu município. Jabuticatubas é muito grande, então hoje o grosso da arrecadação fica com Jabuticatubas, as obras pesadas elas ficam no contorno de Capim Branco, Prudente de Moraes e Matozinhos, então o grosso das obras ficam para essas 3 cidades e Lagoa Santa pagando a conta. Então isso é errado, isso não está correto e é o meu posicionamento. Tá? O que eu podia fazer com o prefeito eu estou fazendo, a lei é uma dessas atitudes que eu tive que tomar. Não é que se todos os municípios também tivessem essa coragem de tomar essa atitude aí, eu acho que talvez o governo chamaria a gente numa mesa, os prefeitos na mesa, para poder sentar e tentar achar um caminho. Mas não pode achar um caminho só do cidadão pagar a conta, o cidadão tem que ter benefício. E falar como é que o benefício vai chegar mais rápido em Belo Horizonte, a gente sabe que isso é mentira, porque a linha verde hoje não é problema. O problema nosso é exatamente quando você chega na Pedro I e na Cristiano Machado, que nem ali está na concessão. Ali quem está assumindo as obras é a Prefeitura de Belo Horizonte. Então a concessão é simplesmente dali para trás. Então você fazer mais 1, 2 pistas na linha verde, nada vai adiantar. E eu tenho esse entendimento, que a iluminação bem feita, uma via com manutenção bem dada, já é uma obrigação nossa. Eu não posso hoje querer pedagiar uma rua inteira da minha cidade, que eu vou fazer um recapeamento asfáltico. Nós temos recursos hoje, inclusive do próprio IPVA, que a gente recebe, que já é para poder melhoria de infraestrutura. O recurso do IPVA, metade fica com os municípios, metade fica com o governo do estado. Então, acho que a gente precisa realmente amadurecer mais isso e não ser feito da forma como está sendo feita. Prefeito, agora são 12h51. Recentemente teve uma polêmica lá na cidade por conta da poda de árvores na orla da lagoa, né, que induziu a morte de 50 garças, que muita gente está considerando um crime ambiental, né? Como é que a prefeitura está lidando com essa questão? Teve várias repercussões negativas, a questão de punição dos responsáveis. Como que está o processo? Acho que o primeiro você tem que reconhecer o erro, né? Então, houve um erro por parte da prefeitura, das suas equipes, em fazer aquele serviço. Não deveria ter sido feito, em hipótese alguma. O que caberia a gente fazer ali com o prefeito foi a instauração de um procedimento na corregedoria, que está tendo uma investigação. Esse relatório foi finalizado na semana passada, né, e está sendo aberto agora um PRAD, que é um procedimento interno contra servidores e pessoas que têm cargo comissionado, um total de 5 pessoas, que vai ser dado agora, o que tem que ser realmente feito, né? De forma individual agora, dar a oportunidade das pessoas fazerem a sua defesa, para que após todo esse processo finalizado, a corregedoria me encaminhe realmente os responsáveis, né, e as atitudes vão ser tomadas em cima desse documento que vai ser me apresentado. Mas eu não posso tomar nenhuma atitude, né, sem que dê sem que dê a ampla possibilidade da pessoa se defender, da pessoa explicar. O serviço é terceirizado, mas quem que coordena o serviço terceirizado é o próprio município. Então as apurações estão sendo feitas e estão sendo caminhadas também para o Ministério Público, e o município vai tomar as atitudes que tem que tomar para que isso nunca mais se repita em nossa cidade. Prefeito, aproveitando que a gente está falando da lagoa, em Lagoa Santa, né, que é um
uma lagoa maravilhosa, um ponto turístico, local de vários atletas, de treinamento. A prefeitura tem essa preocupação com essa conservação, com essa iluminação, com esses animais que fazem parte também dessa fauna da lagoa? É um ponto de preocupação da prefeitura, né? Sempre foi, né? O que aconteceu, infelizmente, foi um ponto fora da curva, que a gente está apurando com devida responsabilidade. A lagoa, nosso cartão postal, a gente tem lá as capivaras, tem lá o jacaré Alfredo, né? Tem lá a equipe de canoagem. Esse grande sucesso da equipe de canoagem lá com o Isaquias, ele nasceu em Lagoa Santa em 2013, quando a Confederação Brasileira de Canoagem escolheu Lagoa Santa como sede da canoagem, para poder começar os treinamentos e tudo mais. Esse final de semana a gente teve uma competição, que é a Copa Brasil de Canoagem de Lagoa Santa. O time da cidade foi o grande campeão, mais de 40 medalhas, o grande campeão. E o nosso time formado por alunos de projetos sociais. E nem de tanto tempo tem, né? A gente tem ali de escolinha, 3, 4 anos de escolinha. Com tão pouco tempo, você vencer atletas do Flamengo, vencer atletas de outras, de Cascavel, de várias cidades do Brasil que tiveram aqui. E a gente tem hoje atletas das nossas escolinhas já participando da seleção brasileira. Então é um orgulho muito grande para a gente. Tudo isso acontece na Lagoa Central, né, que é o nosso cartão postal, né, vou dar o próprio nome da cidade. Prefeito, 12h54, a gente está quase concluindo essa nossa conversa, mas eu não poderia deixar de perguntar para o senhor sobre cultura e turismo lá na cidade de Lagoa Santa. Por quê? Hoje é Quinta-feira Santa, né? Sexta-feira da Paixão, a gente sabe que o turismo em Lagoa Santa está em alta. Agora lá tem a réplica da Torre Eiffel, que eu particularmente fui lá ver e é maravilhosa, né? Tem a questão religiosa, recentemente o nosso arcebispo Dom Valmor elevou a Igreja Nossa Senhora da Saúde ao título de santuário, né? Que para a região católica ali do Vetor Norte foi um ganho muito grande. Então eu queria perguntar para o senhor como é que está a questão de política pública para cultura e turismo lá na cidade de Lagoa Santa. Só antes falando que nós estamos em negociações muito avançadas para levar para Lagoa Santa a PUC, né? Ah, coisa, notícia já boa. Já temos uma conversa grande com o governo do estado, com a prefeitura, com a própria PUC, já desenvolvendo o projeto, numa área de 50 mil metros quadrados. Então é um sonho nosso, esse campus universitário, está caminhando. Que bom. A passos largos aí, ainda em detalhes burocráticos finais, nós vamos tentar resolver nesse primeiro semestre ainda, se Deus quiser. Primeira atitude que eu tomei lá como prefeito também, uma lei aprovada na semana passada em Lagoa Santa, porque a parte de turismo e cultura era uma diretoria dentro da Secretaria de Bem-Estar Social. Então a gente hoje a gente criou uma secretaria, que é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. Porque eu entendo muito que o turismo ele tem a ver com o desenvolvimento econômico, você não pode tratar de forma diferenciada. E colocando uma pessoa à frente da pasta que tem um know-how muito grande também nessa área de turismo e cultura, para que a gente possa dar um passo a mais, porque Lagoa Santa sempre teve uma base imobiliária muito forte. E a gente, de um tempo para cá, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, a gente começou a mudar um pouco a nossa base, voltado muito para o esporte e para a questão turística. Então a gente tem hoje também, muito bem alinhado, já em processo de aprovação da prefeitura, a construção do World Trade Center em Lagoa Santa, que é um mega empreendimento de eventos a nível mundial, com perspectiva de atração de 700 eventos ano em Lagoa Santa, que vai alavancar muito o nosso turismo, principalmente o turismo de negócios. É um player internacional. O projeto hoje já está sendo discutido dentro da prefeitura, uma operação urbana consorciada, já foi aprovada na Câmara de Vereadores, fica do lado do shopping, num grande complexo, com geração de mais de 4 mil empregos. Então a gente tem um trabalho muito grande que a gente está fazendo hoje em Lagoa Santa, já tendo o turismo, né, a cultura como já uma base forte para poder alavancar a nossa arrecadação municipal, né, e nessa nova linha que está vindo agora. Né, o mercado imobiliário começa a diminuir um pouco, o turismo, cultura e esporte começa a crescer. Ô, prefeito, infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Nós recebemos hoje no Rede Notícia Entrevista o prefeito de Lagoa Santa, Breno Salomão de Cidadania. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Alegria toda nossa. Você que esteve conosco até agora pela Rádio América, você acompanha Vatican News, na TV Horizonte, você acompanha Bola na Área com o Júnior Brasil, você segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até amanhã, Juliana. Até amanhã, João Eduardo Santana. Muito obrigada. Deus nos guarde nessa quinta-feira.